Boa tarde, jovens. Aqui estamos para continuar aquele nosso estudo de equações lineares homogêneas de segunda ordem. No primeiro vídeo nós vimos que se você tiver duas soluções, uma combinação linear dessas duas soluções particulares ainda é uma solução. Daí nós lançamos a pergunta: será que toda solução vai ser escrita dessa forma? Bom, a resposta nós vamos tentar dar aqui nesse vídeo. Mas nós definimos uma coisa que, se isso for possível, né, se é que é possível você escrever todas as soluções como combinação linear de duas soluções particulares, então aí nós chamamos esse conjunto de soluções de conjunto fundamental de soluções, tá? Porque elas vão poder determinar todas as soluções do sistema e você vai ter aí a solução geral. Bom, pensando nisso, nós voltamos aqui com o teorema da solução geral, né? Que diz assim: você tem aquela equação de segunda ordem homogênea, né? Com P e Q, funções contínuas. Isso vai me dizer que se você tiver um problema de valor inicial, a solução é única, né? Existe e é única, né? Pelo teorema da existência e unicidade. Então, aí você toma duas soluções aqui, contínuas de intervalo AB. Toma duas soluções particulares neste intervalo, tá bom? Particulares, eu mudei aqui, era um I, mas eu coloquei J para não confundir, né? Então, particulares da equação I, nesse intervalo J, satisfazendo essa relação aqui, não é? Esse determinante. Ou seja, eu vou explicar esse determinante aqui para vocês. Esse determinante tem que ser diferente de zero. Então, conclusão. Se isso aqui for verdade, peraí, vamos continuando aqui. Se esse fato for verdade para algum ponto x0 no intervalo, naquele intervalo AB, aberto a B, então qualquer solução da equação nesse intervalo é dada de forma única pela combinação linear. Então aí você descobriu uma solução geral realmente. No final das contas, esse determinante aqui, ele te diz, se ele for diferente de zero em algum ponto do intervalo, ele te diz que as soluções particulares são linearmente independentes. Então todas as outras poderão ser escritas como uma combinação linear dessas duas. E por isso você vai ter aqui a solução geral. Bom, só uma palavrinha sobre esse W que aparece aqui no enunciado do teorema. O W de duas soluções, na verdade duas funções, né? Aqui nós estamos tomando em particular soluções da equação diferencial, mas é o W de qualquer função, a gente chama de Wronskiano, tá bom? Wronskiano de y1 e y2 aplicado a um ponto x0 é igual ao determinante, primeira função em x0, segunda função em x0 e na linha de baixo as derivadas, tá bom? Derivada do y1, derivada do y2, tudo aplicado a x0. Isso aqui vai ser igual, se você desenvolver o determinante, vai ser igual a y1x0 multiplicado por y2 linhas x0 menos diagonal secundária y1 linha x0 multiplicado por y2x0, tá bom? Isso deve ser diferente de zero para que nós tenhamos um conjunto fundamental de soluções. Em suma, é isso que diz o teorema, né? Então vamos tentar fazer aqui um esboço de demonstração, tá bom? Então, demonstração. É um esboço também, porque senão vai ficar muito longo. Suponha que y1 e y2 são soluções particulares dessa equação no intervalo J, tá bom? Aí vamos tomar um ponto x0 lá daquele intervalo. Então, y1 e y2 soluções, um x0, um ponto do intervalo, tudo que está dito aqui no enunciado, tá? Por isso eu não vou repetir muito. Aí, pelo teorema de existência e unicidade, que nós já falamos, como as funções P e Q são contínuas naquele intervalo, então você vai ter uma solução, se você tiver uma solução qualquer, né? Você tomar uma solução qualquer aqui que seja
y uma solução de 1. Né? Então, se for dado, se nós tomarmos um ponto x0 qualquer daquele intervalo e dermos as condições iniciais y de x0 igual a y0, y' em x0 igual a y'0, você vai ter uma solução única, passando nesse ponto e cumprindo essas condições, né? Satisfazendo essas condições. Bom, isso nos garante o teorema de existência e unicidade. Muito bem, mas supondo que a solução seja dada, essa solução seja dada como uma combinação linear de y1 e y2, para que ela seja solução, ela tem que cumprir essas condições, né? Então, o y de x0 igual a y0, vai ter aqui, vou aplicar a x0. Então, y de x0 vai ser igual a C1 y1 aplicado a x0, mais C2 y2 aplicado a x0. Derivando aqui, eu vou ter y', y', y2'. Então, y' aplicado a x0 vai ser igual a C1 y1' aplicado a x0, mais C2 y2' aplicado a x0. E esse primeiro é igual a y0 e esse segundo é igual a y' em 0. Ora, o que nós queremos determinar aqui? Se é que isso é solução, eu vou ter aqui únicos C1 e C2 que vão ser resultado, vão ser soluções desse sistema de equações lineares aqui, né? Temos um sistema em C1 e C2, né? Aqui você tem os coeficientes y em x0, y2 em x0, y' em x0, y2' em x0 e as constantes independentes aqui, né? Então eu quero determinar quem são C1 e C2. Se eles forem únicos, eu vou ter realmente a solução, qualquer solução, porque estou pegando uma solução arbitrária, determinada como uma combinação linear de y e y2, né? Então vamos lá. Como é que você calcula aqui? Na verdade, não vamos calcular, né? Vamos só especular. Vamos usar o teorema de Cramer, por exemplo, a regra de Cramer que você aprendeu lá no ensino fundamental. Pela regra de Cramer, esse sistema aqui, ele tem solução única se somente se o determinante, tá? O sistema, vou escrever, o sistema linear acima possui solução única. Se somente se, eu vou escrever o símbolo para não escrever muito. Se somente se o determinante desses coeficientes y1 x0, y2 em x0, y' em x0, y2' em x0 for diferente de zero. Por quê? Ora, por quê? Porque você vai ter que dividir para encontrar a solução, né? Lembra da regra de Cramer? Se esse determinante for diferente de zero, o sistema é determinado, ou seja, você tem uma solução única. Se for igual a zero, ele pode ser impossível ou indeterminado, tem infinitas soluções. Então, para que nós tenhamos uma única solução, isso aqui tem que ser diferente de zero. Mas esse determinante nada mais é que o nosso determinante wronskiano, tá bom? Então, isso aqui é o mesmo que dizer que o wronskiano de y1, y2 no ponto x0 deve ser diferente de zero. O que encerra a demonstração, tá bom? Então, de fato, se você quer saber se um conjunto de soluções, no nosso caso aqui, duas soluções, né? Se fosse, isso vale para equações de ordem n, tá? Se fosse
uma equação diferencial de ordem 3, se 3 soluções formam um conjunto fundamental de soluções, você calcula o Wronskiano, que é esse determinante aqui. Se ele for diferente de zero em algum ponto do intervalo, acabou. Você tem aí um sistema fundamental de soluções e a solução geral é dada dessa forma aqui. Vai ser uma combinação linear das soluções que cumprem com essa condição aqui, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou trazer um exemplo, mais continhas, só para a gente ver como é que funciona isso com uma equação de fato. Um grande abraço, até lá.